Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Para quem achou que a gente não ia voltar, estamos aqui, estamos com convidadas incríveis nessa temporada. Eu sou Bianca Cerveira, uma das Engenhosas, e estou com a minha amiga Luciana Costa. Muito boa tarde, Bia. Você tá bem? Tudo boa tarde, certo. Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Isso aí. Bom, pessoal, então, como eu disse no começo, nós estamos com convidadas, grandes convidadas nessa temporada, trazendo muitas coisas, muitas reflexões sobre carreira, sobre tecnologia, sobre indústria, sobre vários segmentos diferentes. E hoje trouxemos uma pessoa que tem uma carreira brilhante e também tem a generosidade de compartilhar com a gente na página dela do Instagram muitas dicas corporativas importantes. Então, eu vou começar com a nossa pergunta aqui de sempre. Thalita, bem-vinda. E conta para todo mundo aqui quem é engenhosa que está dentro de você. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem estiver nos ouvindo. Começo primeiro agradecendo pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Já sei das outras convidadas e são nomes de altíssima estirpe, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo pela generosidade de me convidar. Meu nome é Thalita, eu sou farmacêutica bioquímica e há mais ou menos uns 3 anos atrás eu criei uma página no Instagram muito baseada no na minha experiência profissional, né? Mas eu ainda continuo no mundo corporativo, né? Então eu sou o que eu chamo de influencer LT. Começa tudo bem, mas aí tem um CLT, né? Que a gente trabalha, tem os boletos e tudo mais. E aí, então, desde esse momento, né, que eu criei, eu faço essas duas coisas, né? Eu tenho a minha carreira, o mundo profissional onde eu continuo fazendo o meu trabalho. E nos meus tempos livres, como mais assim uma questão de missão e até mesmo um hobby, eu acabo compartilhando conteúdo com os meus seguidores e seguidoras lá no perfil do Instagram. Pra equipe, como eu chamo. Chama todo mundo. Eu me sinto parte da sua equipe. Eu me sinto parte da sua equipe. Assim, a gente é muito fã, inclusive. Até difícil não chamar de chefinha. A gente brincou isso antes. E, assim, tô muito lisonjeada de poder estar aqui, de trocar essa ideia. A gente fez um aquecimento ali, assim. E acho que a gente vai ter muito pra compartilhar. Muitas coisas muito ricas aqui. E, gente, se você não segue, vai lá, @oichefinha, maravilhosa. A gente aprende muito com você. Obrigada. Isso aí, já indicamos para várias pessoas aqui da Siemens também. E aí, chefinha Thalita, para começar, eu sempre reflito assim sobre o que você compartilha no seu Instagram, na sua página, né? E eu acho muito legal porque eu, por exemplo, né, tô num momento em que eu sou líder de algumas pessoas, eu faço mentoria com algumas outras. E esse momento de virada, né? Como que foi esse momento de virada pra você? Então, você tava lá, você tinha sua equipe, você tinha aquelas pessoas que são suas mentoradas, mentorados. Em que momento você percebeu o peso daquilo que você fazia pra fazer isso na internet, sabe? Sair ali do one-on-one e fazer pras pessoas ali que poderiam assistir você, assim, você melhora a vida de muita gente, tá? Mas eu queria saber em que momento você percebeu que você podia dar essa virada e por que aconteceu isso? Ah, legal, ótima pergunta, que é uma coisa que todo mundo né, tem essa curiosidade. Então, o que acontece? Eu já tinha a impressão, quando eu via algumas pessoas, seja, sei lá, pessoas que eu já trabalhei em outras empresas, colegas, amigos. Às vezes tinha algumas atitudes que eu via as pessoas tendo e eu falava assim, será que a pessoa não percebe que isso não é bom nem para a empresa e muito menos para ela? Será que realmente ela não entende as consequências daquilo que ela está fazendo, das atitudes que ela está tomando? E aí, eu já tinha esse pensamento comigo há muito tempo, que não existe um lugar onde você consegue ter realmente dicas práticas de comportamento, de mundo corporativo. Eu já tinha enxergado esse gap do mercado. Mas até então, nunca tomei a ação. O que eu realmente fez eu mudar de ideia, começou com uma pessoa que me procurou no LinkedIn. Ela mora lá na Europa. E ela falou, olha, eu tenho muita vontade de trabalhar na empresa que você trabalha, me dá uma dica? Eu falei, será que, o que eu posso fazer, né? E aí ela falou, vou te mandar um convite, a gente conversa via
vídeo. E aí ela se candidatou para uma vaga. Na primeira ela não passou, mas segunda vez a gente conversou de novo e ela passou na vaga lá na Europa. E eu me senti tão bem de ajudar ela, que eu falei, gente, que delícia. Porque assim, eu simplesmente falei um pouco daquilo que eu imaginava, do que eu conhecia, do meu conhecimento, e eu mudei a vida dela, porque ela tá num emprego legal. E aí, naquele momento difícil, né, que a gente teve da pandemia, eu falei, não tenho muito o que fazer, mas se eu começar a dar essas dicas, e se eu mudar a vida de uma pessoa apenas, para ela ter uma relação melhor com o trabalho, de repente deixar de ser demitido, conseguir um emprego melhor, eu já acho que eu vou ter feito um bom, né, um trabalho aqui, né. Comecei o perfil muito, né, tipo, despretensiosamente, achando que só minha mãe ia me seguir, né? E aí o tempo passou e eu sigo aí fazendo, né, isso como até agora digo que é uma questão, sei lá, de missão mesmo, de tentar, de uma certa forma, influenciar o mundo corporativo com dicas reais aí e pé no chão, né? Pra gente conseguir mudar um pouco o mundo do trabalho. Isso aí, e mostrar felicidade no trabalho, né? Acho que você deu a dica do livro, né? Que fala sobre a felicidade segundo o método Harvard e tal. Eu indiquei para várias pessoas, eu li o livro, assim, e de outros episódios que a gente gravou nessa temporada, algumas mulheres trouxeram isso também, sabe? De encontrar o prazer no trabalho. A nossa vida pessoal, ela também se mistura um pouco com a nossa vida profissional no sentido de realizações, né? No sentido dos nossos valores ali. Então, assim, queria que você soubesse que essa dica é muito ouvida. E pra mim o livro fez muito sentido, inclusive pra quem tiver curiosidade, né? Procurem a gente consegue dar o nome do livro aí. Sim, maravilhoso. Mas é maravilhoso mesmo, porque ele fala sobre sobre a felicidade nos ajudar a chegar nos lugares, né? E não esperar a felicidade quando a gente chegar em determinado lugar, né? Olhar, assim, pra trajetória em si e não necessariamente só para aquele resultado, ficar focado naquilo. E aí, você também traz muito a questão... Falando de trajetória, né? Você traz também muito a questão da gente não ter uma cabeça tão determinística em termos de carreira, né? Não ficar, eu vou... É claro, pode funcionar para muitas pessoas e para carreiras um pouco mais técnicas, por exemplo, né? Mas eu acho legal esse ponto de vista que você dá sobre trazer essa dinâmica, ter várias experiências laterais, né? E construir a nossa carreira de uma forma dinâmica, construir várias habilidades ali nas diferentes posições, né? Então, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, assim, né? No sentido de que, para aquelas pessoas que estão iniciando e estão em dúvida, de repente, ou que têm ali um objetivo muito central, muito fechado, como que a gente consegue construir uma estratégia de carreira que é mais abrangente? Boa. Eu acho que essa ideia de ser mais generalista vem um pouco também da minha própria trajetória, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, tinha 16 anos, e comecei com TI, na época que era a profissão do futuro, lá no comecinho dos anos 2000, né? Maravilhosa, falei, caramba, tô na área certa, vou ganhar muito dinheiro. Só que eu era bem fraquinha naquilo, então eu trabalhei por 5 anos numa empresa, mais estágio, foram quase 7 anos na área, até eu chegar à conclusão de que se eu ficasse naquilo, eu não ia ser uma pessoa muito bem sucedida. Eu ia fazer um trabalho mediano ali, ou como a gente pode até dizer, medíocre, no sentido de estar muito na média. E aí eu falei, tá, acho que eu vou uma coisa mais para minha vocação, que eu gostava muito de química e biologia. Quem gosta de química e biologia acabou fazendo farmácia. Essa é a história. E aí eu fui para a farmácia pensando em trabalhar no laboratório, trabalhar numa coisa bem mais técnica, né? E eu tive essa segunda frustração de que, na verdade, eu também não era muito boa no laboratório. Que eu tenho uma parte, sei lá, talvez de uma criatividade que não ajuda quem tá no técnico em si, né? Que tem que ser uma pessoa muito bem focada naquilo. Tem que ter criatividade, claro, mas no sentido mais de respeitar os processos. Eu sou um pouco, né, de querer ousar. Então, mudei novamente, né? Fiz TI, fui para farmácia na parte de laboratório e aí fui para vendas. E dentro de vendas já tô migrando agora para a parte de produtos. Então, assim, eu mesma vivo essa questão de migrações. E eu acho muito interessante porque, como você disse, né? Se a gente fica mirando só num mesmo cargo, num caminho único, a gente deixa de ver essas oportunidades que, de repente, alguém enxerga na gente o potencial. E eu digo isso dentro da área de vendas. Eu não esperava trabalhar com vendas. Não é uma coisa que eu nasci e falei, nossa, sou uma criança de 8 anos, o que você quer ser? Quero trabalhar com vendas. Não existe. Pode existir, não era o meu caso.
Mas alguém, quando eu tava numa empresa, falou, você tem perfil. E aí, eu aceitei essa dica, essa ideia e fui para vendas. Então, às vezes, a gente mira tanto em alguma coisa e acaba não conseguindo aquilo e perde oportunidades que estão ali no paralelo, né? E eu gosto muito da ideia de ir fazendo movimentações laterais, porque você tem a chance de conhecer outras áreas, amplia a sua oportunidade de ter outros empregos e, além disso, você acaba conquistando dentro da empresa onde você está novas oportunidades, pessoas te conhecendo melhor, você influencia de outras formas. Então, eu acho isso magnífico. E é um movimento que eu mesma tenho feito na minha carreira, né? De movimentações mais laterais, não necessariamente só subindo degraus, mas conhecendo o todo. E isso eu acho fantástico. Eu vejo que a empresa também acaba vendo a gente como uma pessoa que... enfim, que pode resolver vários problemas diferentes, né? Que a empresa vai contar com as suas habilidades naquela função. Então, e é muito legal isso, né? Nós não somos a função que nós desempenhamos. Nós somos a Bianca profissional, a Luciana profissional, a Thalita profissional. Quais são as habilidades daquela profissional que ela carrega em si e aplica ali naquela posição que ela ocupa, né? Desculpa, pode falar. Mas eu acho muito interessante isso, porque você falou assim, eu não pensei em ir para vendas, mas é exatamente isso, assim, porque eu entrei, eu sempre falo, né, eu fiz engenharia elétrica. Inclusive, eu também estudei na USP. E aí é uma coisa que você às vezes fala no seu perfil, né, da luta que foi entrar e tudo mais. E eu acho muito interessante, porque... Também vindo desse ambiente, eu sei que é um ambiente que traz muito essa questão acadêmica e tudo mais. Então, assim, quando eu saí da faculdade, né? Tinha feito técnico, eu já sabia mais ou menos onde que eu estava me metendo. Eu insisti, eu quis, continuei na mesma área. E aí, nessa entrada no mercado de trabalho, eu acho que foi uma surpresa para mim, uma grata surpresa, entender que às vezes eu tinha outras habilidades que não eram só as habilidades técnicas. Porque eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar... Olha só, super louca, né? Queria trabalhar com a parte de energia, né? Então, assim, eu fiz engenharia elétrica com ênfase em automação e sistemas de energia. E eu gostava mais da parte de sistemas de energia. Falava assim, nossa, super legal, tal. Eu entrei numa parte de automação dentro de uma empresa numa área... que, assim, eu nunca tinha me visto trabalhando e eu amo muito. Assim, eu me encontrei. Então, acho que todas essas movimentações e a gente também poder se manter aberto ali para essas possibilidades é uma coisa muito incrível, porque a gente se surpreende positivamente com todos esses aprendizados e essas possibilidades que vão nascendo, que a gente não fica ali só, né, focando, fechado naquilo. Sim, e teve uma vez uma pessoa que me escreveu assim, né? Lá no Instagram mesmo. Eu trabalho com isso, mas o meu gestor me colocou numa outra área, e agora eu tô indo em outra, mas eu queria ficar nessa. E eu lembro que minha recomendação foi, aproveite que você vai para uma nova área. De repente, a chance de você conquistar uma nova habilidade, de você aprender algo novo. Se você não gostar, vamos supor que a pessoa mudou, o chefe decidiu colocar ela numa outra função. Ela fica um tempo e não gosta, ela tem a chance de voltar. Aquilo que ela aprendeu tá com ela para sempre, né? Você não deixa de aprender aquilo e ter aquela experiência. Mas cada vez mais que você amplia a possibilidade de atuar em outras áreas, em outros segmentos, assim, uma coisa nada a ver com a sua formação, você traz um olhar de muito mais criatividade e, de repente, coisas que as pessoas que estão ali há mais tempo não veem. Então, concordo plenamente. Isso é uma das coisas que pode até diferenciar a pessoa como profissional em si depois, né? A habilidade de enxergar uma realidade de um lugar e aplicar em outro, né? Isso é uma coisa bem única. E acontece bastante com a gente. Eu também me formei em engenharia, fiz técnico na área de automação, tudo automação. E rapidamente caí na área de vendas, assim, e depois produto. E jamais imaginava, né? A gente não imagina, mas acontece muito com nós, engenheiros, trabalhando, assim, como a Siemens, né? Um fabricante de produto. Então, a Siemens aqui no Brasil, a nossa área, pelo menos, é uma empresa de vendas, né? A engenharia do produto está lá no nosso headquarter. Então, é uma descoberta, né? Que às vezes quando a pessoa sai da faculdade, ele não tá muito endereçado que é possível. Mas eu queria sair totalmente do roteiro. Surpresa. Thalita, porque você sempre fala dessa questão, eu trabalhava na área de IT e eu entendi que eu não era muito boa. Como foi esse processo de você, tão jovem na carreira, entender que você não era muito boa? Porque não é fácil, né? Não é fácil você admitir que... né? E viver isso, né?
Foi péssimo. Foi muito péssimo. Chegar à conclusão de que, assim, tava numa área que eu via muita gente crescendo e remunerava. Até hoje, algumas áreas dentro de IT remuneram muitíssimo bem. Mas, assim, o que eu via era a minha própria falta de vontade de aprender coisa nova. Uhum. Então, eu percebia que, assim, tinha que fazer aquele trabalho, eu era assim, ai, nossa, não, tá, vou fazer. Mas enquanto eu via colegas, tipo, eu vou aproveitar meu horário livre aqui e vou aprender a programar não sei o quê. Eu falava, não, isso não tem vontade. Então, acho que veio muito de eu perceber que eu tava num lugar de, tipo, tá bom, o que eu faço tá bom. Uhum. E agora, em outras áreas que eu trabalho, eu tenho muito mais uma atitude de fazer mais, de aprender. Eu acho que o grande ponto no final é que eu não tinha vontade de aprender. Sim. Era muito triste, né? Você tá num lugar que você fala, não quero aprender mais nada. Então, era um negócio, tinha um fim ali, entendeu? Ia pra uma coisa muito negativa de eu provavelmente estacionar num cargo e ficar ali até o momento que aquilo acabasse. E eu não ia ter como me recolocar. Então, foi uma visão, eu tive sorte. Porque eu descobri isso muito jovem, eu comecei a trabalhar nova. Então, tudo isso aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos. E ainda não significa que foi uma decisão fácil. Sim. Foi horrível, porque eu tinha um ótimo salário. E as pessoas falam pra mim, você vai largar? Você vai começar do zero, você vai sair, vai virar estagiária. Então, assim, foi muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, mas foi porque eu sabia que aquilo ali eu não ia muito além do que eu fazia, sabe? Então, eu acho que eu tive essa coragem. Porque, no final das contas, movimentos de carreira, ou mesmo na nossa vida, a gente tem que ser baseado muito em coragem, né? De pegar e falar, tá, vou me arriscar aqui. Então, resumindo, foi horrível. Não foi fácil, mas foi muito importante. Mas veio de dentro, então, né? Olha só como é importante, né? Essa autorreflexão, assim. Entender o que a gente gosta, o que não gosta, o que brilha os olhos. A gente também falou aqui em outros episódios sobre fazer essa autorreflexão, né? Parar pra pensar. A gente falou sobre isso, na verdade. Ter o nosso tempo de parar para pensar. A gente precisa parar para pensar quando a gente está definindo uma estratégia para nossa área, para a empresa, entendendo com uma visão holística ali o ambiente, e também parar para pensar sobre nós. O que eu gosto? O que me brilha os olhos, né? Mas uma coisa que eu acho muito incrível também é porque eu imagino que... Porque, assim, é muito jovem, né? E uma das coisas, a gente acho que já comentou aqui em outras oportunidades, a gente tem um projeto aqui dentro da Siemens que se chama Tech Delas. Que é também drivado pela nossa área de sustentabilidade, de diversidade, que é um projeto assim, que a gente tem muito carinho, porque a gente traz alunas de escolas técnicas para fazer um treinamento. A gente tem um centro de treinamento aqui, então elas ficam uma semana no centro de treinamento, e nas últimas edições a gente fez um acompanhamento com elas. Então, a gente tem voluntárias que acompanham essas jovens para elas também terem uma possibilidade ali de mentoria, realmente, né? E eu acho isso muito interessante, porque quando eu trabalho para um projeto como esse, eu penso assim, cara, olha só que oportunidade incrível. Talvez elas nem tenham a consciência do quão incrível é essa oportunidade. Mas eu fico olhando para a Luciana lá de 17, 18 anos, na época que eu fazia estágio do ensino técnico, por exemplo, como as pessoas ao meu redor, que às vezes me incentivaram ou que me permitiram refletir sobre aquilo que eu queria, né? Então, eu brinquei que eu insisti no erro, mas foi uma insistência, assim, com reflexão, com que, poxa, eu gostei de trabalhar com isso. Também, na época do técnico, também caí num lugar que eu não esperava, assim, aprendi coisas muito incríveis que eu falei, nossa, nunca pensei nisso. E aí eu continuei essa coisa, né? Tipo, a gente vai se descobrindo e acho que esse autoconhecimento, no final das contas, né? Falei tudo isso para falar. Eu acho que esse autoconhecimento e essa possibilidade da gente refletir sobre nossa carreira, sobre o que a gente gosta, sobre o que nos dá prazer, né? É um grande privilégio e acho que é algo que a gente precisa fazer muito pra gente conseguir ter essa maturidade que você demonstrou tão jovem, assim. E conseguir, né? Realmente dar esse passo que é difícil. E se sentir motivada, né? Porque acho que, no fim das contas, acho que a gente... Aprender é um dos pontos de maior motivação. Pelo menos pra mim, é um dos pontos de maior motivação, assim. Eu falo, poxa... Aqui eu vou poder aprender um monte de coisa, aquela coisa que brilha os olhos. Né? E o aprendizado,
como consequência, as oportunidades vêm, entendeu? Você tem vontade de aprender, você tem vontade de fazer algo novo, as pessoas observam. A gente pensa que não, mas você tá lá aprendendo, fazendo algo diferente, alguém vai notar e vai falar, olha, ela tem realmente interesse, ela tá fazendo isso porque ela quer, porque ela tá interessada em aprender. E aí, eu sempre sou dessa ideia ou dessa visão de que, consequentemente, as coisas vão aparecer. Né? Você trabalha, você quer aprender, e do aprendizado, você tem experiências que vão te trazer até mais, assim, conforto, um bom salário. É muito mais o seu desejo de aprender. Então, isso, para mim, desde nova, foi muito importante, mas também não significa que é fácil parar e sentar e falar, nossa, minha vida é uma droga. Isso é horrível. Muita gente prefere não ter esse papo franco consigo mesma, né? Mas fácil deixar, deixa o futuro, eu vou ver o que eu faço. E eu acho que nesse sentido, eu tive um pouco de coragem, assim, de assumir e falar, realmente é melhor parar por aqui antes que eu fique mais frustrada no futuro, sabe? Foi muita coragem. E assim, talvez seja até um tabu, né? Buscar esse prazer no trabalho, na verdade, né? Uma outra coisa que você sempre fala e que outras mulheres aqui nessa temporada também vão falar e estão falando é sobre gostar de trabalhar. Porque eu acho que para nós, o Engenhosas é um podcast feito por mulheres para todas. Mas a gente também fala dessas questões femininas, assim, no mundo do trabalho. E é muito legal a motivação da mulher de gostar do trabalho e de, às vezes, colocar ali para a própria família, né? Para os filhos. Eu estou lá porque eu gosto. Buscar prazer nisso, buscar o nosso desenvolvimento pessoal através das experiências, assim... É inspirador, é incrível. Acho que é uma reflexão para todo mundo mesmo. Né? Ainda mais no momento onde, né, a gente vê tanto conteúdo, né, nas redes sociais falando mal do ato de trabalhar, né? O que você mais vê por aí é meme negativo de tipo, nossa, trabalho é horrível. Mas no final das contas é algo que todo adulto tem que fazer, né? A não ser que a pessoa tenha... vida adulta, bem vida adulta. A não ser que você tenha, né, um patrimônio aí, né? Aí você, de repente, talvez pode trabalhar com uma coisa, né? Não levar tão a sério, mas vida real, a gente que trabalha, precisa realmente gostar do ato de trabalhar. Porque dentro do trabalho vai ter muita coisa que é difícil, que é maçante, que às vezes é chata. Mas eu gosto, sim, de ter a oportunidade e o privilégio de acordar, ir para um lugar, usar a minha capacidade cognitiva, o meu conhecimento para fazer alguma coisa diferente e ajudar a sociedade, ajudar a empresa, ajudar a minha família. Então, isso é uma coisa que eu quero muito levar para minha filha também, né? E que veio da minha mãe. Minha mãe trabalhava desde que eu era pequena e para mim sempre foi muito natural. Então, que a gente normalize mulheres trabalharem e não terem que parar por conta de maternidade, de casamento, e que a gente consiga, na verdade, trazer mais conforto para todo mundo, para a família como um todo, né? Então, eu adoro trabalhar. Eu acho muito interessante que a gente, no nosso esquenta ali, a gente estava conversando e a Bia tinha colocado uma questão da gente enxergar o porquê que a gente tá naquele lugar, né? Se estar em outro lugar, às vezes, faz mais sentido pra gente, né? Assim, acho que esse planejamento profissional também e essa análise, né? Eu sempre lembro de um gestor, eu ainda como estagiária, eu brinco e falo, gente, eu não estava esperando, porque ele era uma pessoa que já estava numa posição mais alta, eu ali no início, né, da minha carreira, e num almoço, veio aqui para Siemens, né, vim para Siemens e tal, tava no almoço e ele falou assim, seu estágio está acabando, né, quanto tempo ainda falta? O que você está querendo fazer? E aí ele me deu assim, ele me fez uma reflexão tão interessante. E a Luciana de alguns anos atrás, ainda muito pouco madura naquele sentido, assim, eu refleti muito sobre aquilo. E ele falou, olha, as pessoas vão falar de outros lugares, por exemplo, ou por que você está escolhendo essa posição? Se você está escolhendo essa posição, por que você está querendo isso? Ou se você quer mudar, enxergue que também vão ter problemas. Então, assim, trabalhar é vida adulta, não significa que vai ser 100% do tempo prazeroso, né? Sempre vai ter alguma coisa que você gosta um pouco menos. Mas acho que a gente encontrar aquilo que nos satisfaz, assim, realmente nos dá prazer em fazer, eu acho que é extremamente importante, assim. E eu acho que existem pequenas coisas que, por exemplo, estar aqui não é parte do meu trabalho propriamente dito, né? Assim, é uma parte que a gente faz, que a gente tem a possibilidade de fazer, mas poxa, olha só, a empresa que eu tô, né? As coisas que eu tô fazendo estão me possibilitando estar aqui, assim, conhecendo
pessoas muito incríveis que eu admiro e que me inspiram, assim. Então, é um grande prazer poder trabalhar e ter essas oportunidades também. E eu acho que a reflexão de saber o que você gosta e o que você não gosta, na posição que você tá, eu gosto muito disso, eu tenho prazer e, sei lá, talvez encontrar prazer no trabalho é conseguir pegar as nossas melhores habilidades, colocá-las em prática e aquilo ser reconhecido, por exemplo. Isso traz muito prazer pra gente. E aquilo que você gosta menos. E talvez essa reflexão te faça pensar nos próximos passos, né? Na sua estratégia de carreira, assim. Como que eu vou desenhar a partir daqui? Gosto mais disso, gosto menos disso, tenho menos habilidades nisso. Talvez uma boa alternativa seja eu conversar com alguém para desenvolver mais, para ser reconhecida por essa habilidade, né? Eu sempre falo pro pessoal também. O feedback é muito importante porque ele faz com que você entenda se você consegue passar, você tá passando a imagem que você gostaria. Seu ponto forte é esse. As pessoas te reconhecem pelos seus pontos fortes? Sim, é importante que te reconheça pelos seus pontos fortes. Muitíssimo. E às vezes, né, essa questão de pensar na estratégia de carreira vem daquilo que você faz muito bem, com certeza. E vem também do feedback, como você disse, de pessoas que veem em você um potencial que você, de repente, nem sabe que está ali. Mas a pessoa enxerga, olha, eu acho que você pode ir para essa área, você vai se dar muito bem. E o que a mulher faz? Não, eu não tenho esse conhecimento. Eu não vou arriscar, não. Nossa, de jeito nenhum. Estou muito bem aqui, estou confortável. Às vezes a gente fala não por oportunidades porque a gente não se sente preparada. Perde a chance de conhecer algo incrível porque fala, não, eu não tenho 88% dos skills que a posição pede. Sendo que alguém está te falando, vai. Sim. Eu confio em você. Então, pra gente, pras mulheres, principalmente, é muito importante acreditar. Quando alguém falar que você é bom, deve ser verdade. Porque ninguém falaria isso de graça. Exatamente. Se alguém falar, vai, eu confio em você, vai. Porque provavelmente a gente tem a tendência a olhar e falar, não, eu não sou muito boa, não. Mas tem alguém que enxerga muito. E eu tive muita sorte de ter gestores maravilhosos ao longo da minha carreira que enxergaram em mim essas habilidades, até mesmo pra gestão. Né? Eu nunca, também, desde pequena, não pensava, eu quero ser chefinha. Não. Mas alguém falou, olha, eu acho que você tem uma postura, uma série de skills, de habilidades de liderança. E aí, quer sentar nessa cadeira? Poderia ter falado não, né? Muito mais responsabilidade, muito mais dor de cabeça. Mas falei, tá, vou, porque se eu falar não, essa porta talvez nunca mais abra. Primeiro por isso. Sim. E segundo, porque tem alguém que tá confiando em mim. Então, nisso também fica o aprendizado. Confie nas pessoas que veem em você um potencial que você mesma não enxerga. Fala pra câmera. Boa, pra câmera. E falando nessa questão, né, dessa relação, assim, você traz no seu perfil muito essa questão da mentoria também, né? Você fala disso, da importância da mentoria. E assim, aqui na Siemens, nós somos assim, altamente incentivados a fazer esse processo de mentoria. E eu queria saber... como que você, primeiro, você busca os seus mentores? Como você busca? Que pessoas, em que momentos? E se para você, como mentora, existe um processo de começo, meio e fim, né? O que as pessoas te propõem e o que você entrega por elas ali no final dessa mentoria? Porque tem muita essa dúvida também, a gente conversa bastante nos grupos de diversidade. Eu quero fazer mentoria, mas eu não sei como se dá o processo. Então, queria saber se precisa ter um processo. Como é esse processo? Primeiro, eu fiquei impressionada de saber que existe um processo interno, né? Que vocês realmente privilegiam ter isso. É muito importante, porque eu acredito que o mentor ou mentora é alguém que vai trazer provocações, né? Você traz uma situação, você traz um dilema, você traz um determinado assunto e o seu mentor ou mentora vai não necessariamente te falar o que fazer, mas vai te trazer alguns aspectos que você não está enxergando. Já tive chance de ter mentores e mentoras maravilhosos na minha carreira. Eram pessoas que estavam em níveis um pouco superiores a que eu estava, né? E eu lembro de uma mentora que, para ela, foi especificamente mudança, né? Que eu queria sair de uma posição e ir para outra. E ela falou, tá, mas o que você está fazendo ativamente em relação a isso? E foi um momento que eu falei, realmente eu acho que eu não tô fazendo nada mesmo. Tô aqui esperando cair do céu, sentar no meu colo, o meu gestor ou gestora chegar e falar, então, que tal você ir para outra cadeira? Ela me ensinou, ela me provocou no sentido de falar, tá, se eu não falar o que eu quero, ninguém vai saber. Então, eu acho que ela trouxe, ela não falou pra mim, vai lá, conversa com 10 pessoas, vai lá e fala isso. Não, ela falou, o que você tá fazendo pra mudar, já que você quer mudar?
E aquilo me pegou. Falei, realmente não tô fazendo nada, né? Então, daí respondendo a sua pergunta sobre ser mentora, o processo que eu tenho, né? Eu faço mentoria, já fiz internas, mas também faço nos meus horários livres, né? Hoje, são pessoas que, em geral, são ou gestores ou gestoras, ou pessoas que têm uma questão de carreira. E elas trazem para mim esses dilemas. Tipo, olha, eu tô nesse momento... E às vezes, por não conhecer nem a pessoa, nem o lugar onde ela trabalha, eu consigo ter uma visão de que a pessoa, às vezes, ela tá tão imersa naquilo que ela não enxerga uma outra perspectiva. Então, o mentor, o bom mentor e mentora vai fazer a pessoa enxergar outros cenários. E é uma coisa que, às vezes, até se mistura um pouco com terapia, entendeu? Sim. Não sei se vocês sentem isso também. Sim. Mas vira uma sessão meio de terapia. E eu também aprendo muito nas mentorias. Trago situações pessoais. E quando eu tô falando aquilo que eu passei, também reflito, falo, olha, é verdade, né? De repente era uma outra situação. Então, tem essa mistura também. Às vezes uma sessão de mentoria pode ficar super emocional e você se emociona com a pessoa. E ela fala, olha, você me ajudou a enxergar isso. Então, é um processo muito legal. Como terapia, eu gosto de pensar que o fim, quem decide é a pessoa, sabe? Tipo, geralmente ela fala assim, olha, tô preparada. Você como minha mentora me ajudou a chegar até aqui, eu me sinto apta para ir para as próximas fases. Ou até para mentorar alguém. Então, não tenho essa coisa de, tipo, da alta, sabe? A gente tem, né, um programa um pouquinho estruturado, mas no final é a decisão da pessoa. Se ela acha que tá pronta, eu também fico feliz e fico, né, muito lisonjeada de saber que eu participei de alguma forma e ajudei a pessoa a tomar uma decisão. Não esqueça uma vez de um mentorado que foi o oposto. A gente estava fazendo uma mentoria, ele não sabia se ficava no emprego ou não. No final da mentoria, ele falou, decidi, não quero ficar no emprego, vou sair. Eu falei, meu Deus. O que eu mentoria ao contrário. Ele, não, foi muitíssimo importante, eu precisava disso. Eu falei, nossa, a pior mentora. Mas não é. Ele precisava enxergar que, de repente, ali não era mais o futuro para ele, né? Ele estava muito insatisfeito e aquilo estava, no final, afetando a entrega da pessoa. Então, a mentoria pode ter de tudo. Inclusive, a pessoa desistir e vender a sua arte na praia. Por que não, né? E eu acho isso muito incrível também, de pensar... por exemplo, acho que, às vezes, a gente... Na hora de procurar um mentor, a gente... eventualmente vai falar assim, não, eu vou procurar alguém que seja parecido comigo. Ou que tenha as mesmas experiências que talvez eu queira... Porque eu já ouvi isso às vezes, né? Eu perguntar e falar assim, então, tava querendo tal. E alguém fala assim, mas que cargo, né? Que cadeira que você quer ocupar? E a sugestão ser de eu tentar procurar alguém da cadeira que eu queira ocupar. Mas às vezes é tão legal também a gente... encontrar na diversidade, na pessoa que tem diferenças. Exato. Que não tem um caminho como a gente quer, mas sim um caminho muito distinto. Faz com que a gente tenha ainda um processo até mais rico. São momentos diferentes, né? Acho que nenhum dos dois é certo ou errado, né? Exato. Eu acho que o legal é procurar alguém que te inspire, que tenha tido uma jornada que, de repente, assim, não porque tá numa área específica que você quer ir, mas, de repente, ela conseguiu fazer tanta coisa, você fala, nossa, como será que ela conseguiu tudo aquilo, né? Que ela teve que tomar de decisões? O que passou pela cabeça dela quando ela fez aquilo? Então, acho que é muito mais sentido também de você se inspirar. E no final das contas, né, o seu caminho pode ser totalmente distinto e, ao mesmo tempo, a pessoa te inspirar, né? E é isso que acontece. Tenho mentorados e mentoradas de áreas totalmente diferentes da minha. Só que, no final das contas, o que eu trago, por não saber nada, eu acho que essa é a beleza, né? Quando eu disse que a gente, vindo para um lugar novo, mudando, como eu não conheço nada, eu falo algumas coisas que eles falam, olha, não tinha pensado nisso ainda. Então, trago aquele fator de não estar imersa numa realidade, né? Isso é muito legal. Amo fazer mentoria. Inclusive, não sabe nada do que eu ensino pra ela as coisas que eu faço. Nossa, a minha também não, né? E ela me dá, enfim, super terapia, né? Terapia também. Mas essa dica é muito legal, assim. Porque, realmente, as pessoas às vezes falam, puxa, eu preciso fazer uma mentoria, mas não sei por onde começar. Então, acho que tem uns pontos aí importantes, né? Pra quem tá ouvindo levar junto. E esse ponto de vista também de encontrar pessoas que trabalham em outras áreas, né? Que não estão relacionadas. Que às vezes não tem aquele viés também de já conhecer o seu gestor ali. Você vai trazer alguma questão da relação de gestor e gerido. A pessoa pode te dar uma outra visão completamente diferente. E uma coisa interessante, né? A gente pensa muito em mentoria, sei lá, quando a pessoa já tem um cargo de liderança, quando ela quer ir para presidência, né? Mas, se uma coisa que eu não fiz na minha carreira, e deixo aqui a dica para você, fazendo a sua, é procurar um mentor
desde o começo. Uhum. Se você tiver a chance de, quando for estagiário, procurar um mentor que seja um analista. Uhum. Você não precisa ter como mentor o CEO da empresa. Você pode ter alguém que já está um pouquinho acima de você, que já trilhou um pouquinho mais do caminho que você quer trilhar. Isso é muito legal. É uma coisa que, de fato, quando eu comecei a trabalhar, quase 25 anos atrás, não era comum. Hoje em dia, a gente vê muito mais falar de mentor, né? Então, essa é uma dica. Eu acho que se eu tivesse a chance, né? Se eu tivesse conhecimento de hoje, eu acho que eu teria tido mentores antes. Não tão, né? Num momento tão já avançado da minha carreira. Mas, né? O passado a gente não consegue mudar. É verdade, verdade. Eu queria voltar um pouquinho no nosso roteiro aqui também, né? A gente tava falando sobre essa questão de ser... de tentar dar passos laterais, adquirir diferentes habilidades. Mas você acha que é possível cair em ciladas? Assim, em que momentos a gente tem que estar aberto e em que momentos a gente deveria tomar a rédea do negócio ali? Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acredito que, assim, às vezes a gente quer fazer mudanças que não estão relacionadas com aquilo que a gente realmente tem de habilidade ou porque você está mirando apenas no cargo. Uhum. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito preocupante, assim. Você não está interessado em aprender necessariamente, mas você está mirando ali, não, eu quero porque eu vou ganhar 20% a mais, sei lá, tô chutando. Uhum. E às vezes a pessoa vai pelo salário e encontra um ambiente onde ela realmente não está fazendo um trabalho tão bom quanto ela fazia antes, né? Então, eu acho que o momento de você mudar e fazer essas movimentações é quando você sente que você já aprendeu o suficiente. Que, como eu digo, a cadeira tá pequena para você, né? Você tem que ir para uma cadeira que esteja um pouco maior. Mas não é só focando em, tipo, não, tô aqui há 2 anos como analista, agora já tá na hora de eu mudar. Sabe essa urgência? Às vezes, as experiências vêm muito mais como algo paralelo, um projetinho que você está sendo envolvida, uma ideia que alguém teve e te chamou para participar. E aí, automaticamente disso, as pessoas vão passar a te conhecer. Agora, quando a pessoa fica só procurando, não, vou mudar para aquela área porque tem uma vaga de analista pleno. Aí, um ano depois, não, agora tem um sênior aqui, então eu vou mudar. Uhum. Aí você percebe que a pessoa não está fazendo pela intenção de aprender, e sim pela subida. E eu garanto, 25 anos trabalhando, vai chegar uma hora que não tem como você só subir. Você tem que começar a andar pro lado, porque se você quiser só subir, né? O tanto de degraus que existem, acabou. Com 40 anos, deveria ser o CEO. E tem CEOs muito competentes com 40 anos, mas a grande maioria não é. Então, assim, as movimentações laterais te dão também essa oportunidade de você ir aprendendo outras áreas, mas não é só pelo cargo, é pelo conhecimento, é pelo aprendizado, porque eu acho que, no final das contas, o que diferencia a gente e que faz a vida ter um pouco de sentido é a chance de aprender coisas novas, né? No seu trabalho, na sua vida. Então, respondendo, sim, pode ter esse lado quando a pessoa mira apenas na parte monetária ou no status, entendeu? Sim. Tem que ser mais no aprendizado. O nome da função. E um ponto que eu acho muito interessante que normalmente você fala é justamente dessa questão. Às vezes as pessoas ficam muito pegadas ali no tempo. Eu tô há X tempo aqui nessa função. E às vezes os ciclos eles passam a ser maiores conforme você também vai ficando mais maduro ali naquela função, né? Eu acho isso. Um dado de realidade muito interessante, né? Porque, assim, às vezes a gente idealiza muito que, não sei, a cada 2 anos vou receber ali uma promoção. E não é assim, né? A vida real é um pouco diferente. Né? eu tenho a impressão de que isso vem um pouco da escola, sabe? Sabe quando a gente tá na primeira série, aí você vai pra segunda, você vai pra terceira. Assim, todo ano você tá avançando, né? Não sei, eu não tenho uma teoria. De repente, deveria procurar se tem algum sentido, assim. Mas tem a impressão de que todo ano passou, você tem que estar melhor. Tem que estar subindo, né? E se você não tem isso escrito, parece que você está repetindo, né? Repetindo de ano. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. Eu tenho a impressão que é isso, gente. Não é possível que as pessoas não tenham qualquer outra motivação, a não ser, tipo, nossa, tô passando os anos, eu tô no mesmo lugar, né? Tô repetindo de ano. Mas, na verdade, o que você disse é certíssimo. Chega um momento que você vai dar uma estacionada. Não é necessariamente estacionar no sentido de estagnar e ficar ali para sempre. Você fica naquela cadeira e você vai ter que entender que se você quiser continuar mudando, tem que ir pro lateral, como eu sempre falei, já falei bastante aqui. Mas, assim, fica feliz ali também. De repente, é o momento de você aprender. Eu lembro quando eu virei gestora mesmo, fiquei praticamente 6 anos na mesma cadeira, não quis me movimentar, nem pensava, porque eu sabia que eu estava
criando musculatura para ser gestora. Era uma mudança muito grande do que eu fazia antes. E eu sabia que eu não tinha tanta experiência. Sim. Então, vou querer mudar para alguma coisa antes de realmente ter o ciclo fechado? Né? Eu costumo dizer que a gente não deveria esperar a promoção antes de 2, 3 anos, no mínimo. Sim. No mínimo. Nossa, eu acho muito, muito interessante também, porque eu acho que existe essa expectativa, às vezes. Porque eu já presenciei pessoas me falarem assim, nossa, porque fulano mudou, né? Foi super rápido a mudança. E aí eu acho muito engraçado isso, porque quando você tá mais próximo, às vezes, você tem troca perto do fulano, né, que mudou, você percebe quanto tempo faz aquele fulano tá planejando, ou tá se movimentando, ou tá aprendendo, tá desenvolvendo atividades para conseguir fazer essa movimentação, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que a gente acaba achando que é rápido, mas às vezes até na nossa própria percepção, né? Tipo, nossa, foi rápido que aquela pessoa mudou, né? E você vai olhar, a pessoa tá, sei lá, faz 4 anos que a pessoa tá naquela posição. Nossa, é verdade. Em compensação, eu tive nós tivemos colegas que ficou 1 ano numa função e depois tinha uma outra função que era a cara dessa pessoa. Todo mundo falou, nossa, você tem que ir. E assim, 1 ano que essa pessoa, ele, no caso, ficou nessa função, assim, foi extremamente marcante. Todo mundo lembra dele. Sabe, ele desempenhou muito bem. Então, o tempo é muito, enfim, relativo. E você colocou um ponto muito relevante que eu acho que todo mundo tem que refletir também, que para além da nossa função, os projetos nos ajudam muito. A criar o networking, a ter aprendizado. E aí, tem uma questão que às vezes até é difícil de identificar sobre você. Quando você é promovido ou quando você vai para uma outra função, meio que acontece o movimento de você ser antes de ser. Né? Total. E assim, o complicado é que às vezes as pessoas não querem ser antes de ser, né? É, isso aí. É um peso, né? Isso aí. Mas é uma reflexão, assim. Primeiro, que os projetos são importantes, adquirir aquelas habilidades. E existe, sim, um movimento de ser antes de ser, que, enfim, acho que a gente precisa conseguir identificar, né? Durante os nossos movimentos ali, eu quero fazer tal coisa, eu gostaria de estar em tal posição, eu vou me inspirar, mas talvez eu possa desenvolver alguma coisa que vai, de alguma forma, tocar aquela área, né? Eu dei uma dica dessa uma vez, num processo de mentoria com uma colega também. Falei... faça o seu trabalho se expandir de forma transversal. Toca aquela área com o seu trabalho. Você está fazendo aquilo que está no seu alcance, mas você está cutucando o vizinho ali onde você gostaria de estar. As pessoas vão te notar. E olha que interessante, né? Porque às vezes a pessoa está num grau de maturidade na função dela, que ela faz tão bem aquele trabalho, que ela tem um certo tempo livre. Sim. Ela faz o trabalho tão bem, que ela faz aquilo rápido. Ela tem uma sobrinha de tempo onde ela pode se envolver em projetos, né? Então, você fala tô 6 anos fazendo a mesma coisa. Você, com certeza, faz tão bem que você poderia pedir para alguém te ajudar a participar de um novo projeto. Não é trabalhar mais. É porque você tá super bem já posicionada, faz rápido, sabe os problemas, antecipa os possíveis causos ali do que você vai passar. E aí, naquele tempo que você falaria, tô aqui de boa, hoje... Não, você aproveita e aprende algo novo. Sim. Se relaciona com pessoas, amplia a sua voz na empresa, né, na organização, faz com que as pessoas lembrem de você. Gosto sempre de falar que decisões são tomadas em salas em que muitas vezes a gente não está. Sim. Exato. Né? Você não está naquela sala para falar o que você quer fazer. Mas eles vão olhar, o que a Thalita estava fazendo ano passado? Ela participou daquele projeto. Então, as pessoas lembram. E às vezes a gente acha que o movimento vai vir de tipo, tô aqui paradinha no meu lugar e... Como na escola, agora já é a 8ª série, entendeu? Então, você é sênior ano que vem. Não. Às vezes, com o seu tempo livre dentro daquilo que você faz, você deveria estar aprendendo algo novo para, como eu disse, construir uma musculatura para a próxima cadeira, entendeu? Então, totalmente de acordo. Eu sempre fiz isso também. Participei de muitos projetos paralelos, me envolvia nos assuntos, me convidava. Isso faz parte. E as pessoas gostam de alguém com esse perfil, né? Sim. Gostam. Não é uma coisa assim que você fica sendo, nossa, tá trabalhando, né? Tá fazendo demais. Não, muito pelo contrário. Olha que interessada, né? Então, maravilhoso. É uma técnica que pouca gente usa, porque hoje a pessoa fala, não vou fazer a mais. Só que concordo plenamente. Ser antes de ser. Gostei dessa... Isso é forte. E aí, a gente tinha preparado no nosso roteiro uma pergunta que falava justamente sobre isso. Sobre
como a gente pode fazer para amplificar a nossa voz dentro da organização, né? Para ser ouvido ou ouvida, ser notado. Uma coisa que eu gosto de pensar sobre e conversar sobre também é sobre construção de imagem profissional, né? Acho que a gente existe um estigma, não sei se você concorda, Thalita, mas às vezes as pessoas falam assim, eu preciso ser falso no ambiente de trabalho. Não é sobre ser falso, é sobre trabalhar. A gente não trabalha posicionamento de produto, posicionamento de marca. Vamos trabalhar o nosso posicionamento da nossa autoimagem. Aliás, da autoimagem não, da nossa imagem profissional, né? E aí eu fiz uma pergunta e já tô respondendo, você viu, né? Mas enfim. Perfeito, eu tô aprendendo. Eu acho que a questão da imagem faz com que a nossa voz seja ouvida, né? Essa construção faz com que a nossa voz seja ouvida, que a gente tenha relevância dentro daquele ambiente, isso é importante. Mas eu queria saber, do seu ponto de vista, como que você enxerga essa questão, né? De ter a sua voz ouvida, ser influente dentro do seu meio corporativo. E se só comunicação é a chave. Eu acho que eu sempre falo de vender o peixe, né? Que a gente tem que saber vender o peixe, isso é importante mesmo. Tem duas coisas que eu acho que são bem relevantes, que muita gente não explora. Que primeiro é a sua habilidade de ajudar o outro. Você vai lá e oferece ajuda para alguém. Você está construindo um network poderosíssimo. É uma das armas, inclusive, de persuasão, né? Das muitas que existem, é você ajudar alguém. De graça. Não necessariamente querendo algo em troca. Mas se você sabe alguma coisa e pode facilitar a vida de alguém, ajuda essa pessoa. Porque ela vai lembrar de você. De repente, a pessoa que você ajudou hoje vira o seu chefe no futuro, vira a head de uma outra unidade e vai ter essa lembrança de você. Então, essa cultura do ajudar o próximo é muito interessante. E tem uma outra coisa também que as pessoas acabam esquecendo, mas assim, uma boa forma de construir uma boa imagem é evitar que você fique no meio de polêmicas, né? A gente sabe do mundo corporativo, da famosíssima Rádio Peão, e aí a pessoa tá lá no meio do burburinho, na fofoca, falando de não sei o quê, fazendo não sei o que lá, reclamando. Vai ser lembrada. Vai ser muito lembrada. Mas aí eu vou falar, pelo amor de Deus, aquela ali, não sei o quê. Entendeu? Então, às vezes, o melhor faz seu trabalho, ajuda os outros e evita entrar em discussões polêmicas e que não vão agregar nem para sua carreira, nem para a carreira de ninguém, nem ficar de leve trás. Gosto muito de pensar assim, o seu gestor não quer ter trabalho. O gestor quer ser ajudado. Aí você vai lá e fica trazendo um problema, fica trazendo o caso do amigo, do colega, que o outro fez isso no quê. Vai lembrar de você, mas vai lembrar com aquela, ai meu Deus, lá vem. Entendeu? Então, lembre-se de querer ser lembrado de forma positiva. Não com alguém lembrar de você e falar, lá vem. E eu acho interessante essa questão da colaboração, porque em outros episódios a gente até comentou sobre o aspecto de inovação na colaboração, né? Em como a gente consegue gerar inovação e pensar em coisas novas, sair um pouco dessa caixa, né? A partir dessa colaboração. Então, acho que a questão de ajudar alguém, né? De poder estar trocando isso com alguém, além de criar o networking, né? Eu acho que também pode fazer com que alguém, por exemplo, alguém novo, né? Entrou na empresa agora, não sei o quê. Você vai lá e ajuda a pessoa que entrou na empresa. Ela vai falar, poxa, mas por que vocês fazem desse jeito? E você vai olhar e falar, realmente, por que a gente faz desse jeito? Às vezes pode, né, melhorar aquele processo, enfim. Acho que e isso, com certeza, vai ser bem lembrado. Com certeza. E você falou da questão da mentoria, assim, e de ajudar. Mas é muito legal, porque às vezes quando a gente tá numa conversa de feedback ou orientando alguém, a gente se sente tão ajudado também. Nossa, com certeza. A gente fala pra si mesmo, assim. E às vezes a gente tá lidando, eu tenho essa experiência, né? Pessoas mais velhas que eu, pessoas que trabalham na Siemens há mais tempo que eu, trabalhando aqui. E eu sempre faço questão de dizer que eu tô aprendendo ali naquele momento, assim, né? Então também é sobre se doar também, né? Ajudar, como você falou, ali de coração. Porque realmente você quer ver aquela pessoa lá evoluindo e fazendo aquilo acontecer, de fato, né? E eu digo pelo próprio perfil do Instagram, né? O tanto que eu mesma aprendo de pessoas que trazem outra perspectiva, de às vezes discordarem daquilo que eu falo e eu penso, realmente, a pessoa tem um ponto aqui. Eu sou a que mais aprende. Então, assim, quando você ajuda alguém, você também aprende. Sim, você não tá só ensinando, você também aprende. Porque a melhor forma de aprender depois de adulto é ensinando. Quando a gente é criança, você aprende através de várias formas, né? Mas depois de adulto, a forma mais eficaz de você aprender é ensinar. Ensinando, então, repetindo. Que legal. E uma coisa
assim, também que a gente colocou aqui no nosso roteiro, que eu não queria deixar passar, porque eu acho que é um ponto muito interessante da sua carreira e da forma como você lida com ela, é a questão da gente trabalhar em posições globais e não necessariamente você ter uma carreira internacional e não necessariamente sair do país, por exemplo, para isso, né? Queria saber um pouco da perspectiva, né, do que você enxerga dessa sua vivência em relação a essa carreira internacional, porque eu acho que é um ponto que a gente também idealiza, né? Como que tem que ser, e eu acho que através desses novos formatos que vêm surgindo de trabalho, isso também beneficia, às vezes, outros formatos ali de trabalho que não necessariamente aquele tradicional que a gente sempre enxerga, né? E não vale falar que é falar inglês, porque falar inglês é nível 0, é básico, pessoal tem que falar inglês. E eu diria que também tem que falar espanhol no nosso mundo de hoje, né? Sim, de forma muito resumida, né? Falar outro idioma é a porta para você conseguir. Às vezes eu tenho impressão, e eu não quero deixar essa impressão, na verdade, de que é fácil, né? Demorou só 23 anos para eu conseguir uma carreira global. Sim. Então, se você parar para pensar, demorou pra caramba, né? Sim. Então, assim, não é que eu me formei, depois de 2 anos apareceu uma oportunidade e eu agora tenho a chance de lidar com pessoas do globo inteiro. Não, demorou muito tempo. Fico até me perguntando, será que todas essas pessoas teriam paciência de esperar tudo isso? É uma pergunta, né? O que eu digo que eu tive, né, até um pouquinho de sorte de estar nesse momento, é que a gente vê que hoje existe muito mais possibilidade de a gente ter esse trabalho com remoto mesmo, né? No sentido de você estar conversando com uma pessoa daqui do Brasil que está lá no Japão. Então, isso é uma coisa que não existia 10 anos atrás, né? De fato, há pouco tempo, até menos de 10 anos, você só conseguiria ter uma função global se você fosse para o headquarter, né? Era essa a realidade. E nesse sentido, com a pandemia, a gente acabou mudando e teve que inovar e percebeu-se que é possível ter coisas muito construtivas, conversas muito construtivas mesmo no online, né? Então, também é um fator que não tem nada a ver com a minha carreira, que é o momento que a gente tá, o momento que permite isso, né? Mas teve uma coisa muito interessante, porque assim, quando as pessoas perguntavam para mim se eu tinha vontade de me realocar, eu falava sim, né? Se tiver uma boa proposta, um bom pacote, eu reflito, mas eu, né, sem dúvida, tive esse benefício de ter a possibilidade de um trabalho remoto com essa influência global. Mas nunca se esqueçam, demorou. Demorou, não foi rápido. Sim. Né? Espero que as outras pessoas sejam até mais rápidas, vocês sejam mais rápidos que eu. Mas assim, teve muito suor, teve bastante trabalho, teve muita digitação. E com isso, eu acabo tendo essa oportunidade de lidar com diferentes culturas, com colegas de todos os lugares. E isso, para mim, hoje é uma coisa que brilha muito os meus olhos, né? De ter a chance de interagir com alguém na França, depois na Índia, e estar falando com alguém do México. Isso é algo que, sem dúvida, é o idioma que traz. Não é nem só a minha formação, mas também a paciência. Porque para construir uma carreira, não vai ser construída em 5 anos. Infelizmente, não. Vai levar um tempo. E ainda tem muito tempo para trabalhar, né? Então, isso aí. Mas sabe que é muito engraçado que eu tava conversando com alguém, porque eu comecei a fazer aulas de alemão, e aí eu parei porque eu comecei a fazer aula de espanhol. Enfim, mas nessa trajetória, eu comecei a fazer essas aulas já tendo feito vários anos de aulas de inglês, né? E aí é muito engraçado, porque você fica ali naquela expectativa assim, tipo, tá, legal. Quanto tempo será que vai demorar pra eu terminar agora de aprender essa língua aqui, né? E eu acho isso muito interessante, porque sempre que eu ficava com essa ansiedade, eu pensava assim, tá, legal. Acho que eu, sei lá, fiz 5 anos de inglês, assim. 5 anos, nossa, foi bem mais que isso. Foi bem mais que isso. Foi bem mais que isso. Mas assim, poxa, eu levei um tempão pra construir o inglês que eu tenho hoje. Nossa, muitos anos. Então, assim, é muito injusto comigo mesma eu cobrar que eu saiba o mesmo tanto de alemão, o mesmo tanto de espanhol, em tão menos tempo do que o que eu estava aprendendo, né? Então, acho que também com a carreira e com outros aspectos de aprendizado, aprender leva tempo, né? Então, Exato. Nossa, muito. E no sentido de, tipo assim, não significa que você tá
eu tô trabalhando 25 anos. Não significa que eu não fiz nada em 25 anos até ter um cargo que tem uma responsabilidade global. Não, eu fui aprendendo muitas coisas. Fui me expondo a muitas situações. E agora tô nessa fase. Claro, se a pessoa tiver 22 anos e tiver a chance que eu tenho agora, vai ser maravilhoso, né? Mas, em geral, a gente vê que a tendência é que a pessoa tenha que construir uma certa experiência para chegar nesse nível, né? Mas espero que quem está ouvindo a gente consiga muito antes de mim. Não tô dizendo que esse é o único caminho, vontade, né? De fato. E, assim, eu acho que tem uma outra coisa também, trabalhar em posições globais também pede que nós tenhamos um olhar muito aberto ao aprendizado, né? Porque essa questão do tempo que vocês muito bem colocaram, é um tempo para aprender uma língua, a percepção ali das diferentes culturas, mais a percepção dos diferentes ambientes de negócio daquele local. Dos diferentes mercados que existem naquele local, assim. Então, eu acho que essa poderia ser uma dica também, né? Ter esse olhar aberto a partir da experiência, de realmente refletir sobre aquilo. Saber que o que você vive aqui não é a verdade absoluta para um outro país, para uma outra região, para um outro time, para uma outra cultura, assim. Acho que tem que ser muito aberto, né? Exato. Com certeza. E quando você vai para esse lugar de trabalhar com diferentes culturas, aí você percebe que tem que ser muito mais cuidadosa, né? De tomar cuidado para não assumir aquilo que você acha como a verdade. Por mais que você, às vezes, pode ser até a especialista no produto, no processo. Mas, assim, para as outras pessoas é uma outra realidade. E, muitas das vezes, elas não vão enxergar com o seu mesmo olhar, né? Gosto sempre de pensar que a gente está aqui nesse mesmo lugar. Eu tô vendo esse ambiente diferente de vocês. Sim. Eu tô vendo com o olhar de quem viveu o que apenas eu vivi. Então, uma mesma cena é vista diferente por diferentes pessoas. Então, imagina numa cultura, num outro país. Eu enxergo o meu assunto do trabalho com uma ótica. Tem gente que eu enxergo de uma outra forma totalmente diferente. E tem que ter humildade pra gente não achar que é sempre o certo e não levar em consideração a voz do outro, entendeu? Então, acho que eu acho que eu tenho construído essa maturidade de ouvir muito o outro, não querer apenas lá ser a dona da verdade, para que no final também construa uma relação de muita confiança e as pessoas saibam que elas estão sendo ouvidas, né? A gente não costuma ouvir os outros, a gente costuma querer só ouvir o que a gente acredita e ponto final. Ainda mais nesse mundo cada vez mais, né? Onde com opiniões tão fortes, né? Então, eu acho que a escuta nesse sentido te diferencia muito. De você ouvir o outro, tá ali presente e no final levar em consideração aquilo que a pessoa também fala como um aprendizado para vocês. Sim. Pode ver que eu falei aprendizado umas 1000 vezes nesse podcast, porque realmente eu sou... E em muitos episódios a gente fala sobre humildade. Muitos. Exato. Tanto na primeira quanto agora a gente fala sobre ter essa humildade, abertura, né? De saber que a gente tá aqui aprendendo. E posso fazer uma última pergunta? Eu sei que a gente já tá, né, se direcionando para o final, mas eu acho que essa questão do aprendizado cada um tem o seu próprio caminho, sua trajetória, né? Mas eu queria te perguntar em relação ao seu plano de carreira, né? Porque agora você está passando também por uma transição de posição. Falei já no nosso aquecimento que tô me identificando aí, entendeu? Um pouco menos global, no caso, mas é uma transição semelhante, aí, por né? enquanto. Mas queria entender como que você faz esse planejamento e se você tem dicas para as pessoas se planejarem o seu plano de carreira e desenvolvimento. Para esse movimento específico que eu tô passando agora, é muito, muito o que a Bia falou. Eu era antes de ser. Entendeu? Então, eu acho que é um reflexo daquilo que eu tenho construído nos últimos anos em relação àquilo que eu faço. E tô migrando um pouco da área de vendas para virar produteira, né? Tô indo para a área de produtos. Se você perguntar agora, Thalita, então qual vai ser o próximo passo? Não tenho ideia. Não necessariamente eu tô aqui pensando, né, num jogo de xadrez. Nossa, agora eu vou fazer isso aqui. Não. Eu, na verdade, penso muito mais... em aproveitar esse momento, construir a minha reputação em uma nova área. E eu tenho plena convicção que se eu fizer um bom trabalho, que eu sei que eu faço, né? Eu sou uma pessoa muito esforçada, que realmente faço muito pela empresa e pela minha própria carreira, tenho certeza que oportunidades vão acontecer, sabe? E isso é uma coisa importante, que a gente também deixa de acreditar em si, sabe? A gente fica mais no sentido de, será? O que será que vão pensar de mim? O que vai ser amanhã? Não, eu tô construindo, tô fazendo aquilo, tô ajudando as pessoas, tô trazendo ideias novas. Então, não tenho necessariamente já descrito o meu próximo passo aqui 3 anos.
tenho coisas que eu aspiro, coisas que eu faço lá no meu planejamento anual, coisas que eu escrevo nas minhas cartinhas para mim mesma no futuro. Eu faço essas coisas bem de menina, né, sonhadora. Mas não necessariamente eu vou tomar uma ação e vou começar... Não, mas só de fazer um bom trabalho, tenho certeza que quem faz um bom trabalho se destaca. Porque tem muita gente que não faz um bom trabalho. Então, não é tão difícil assim se destacar, né? No mercado. É só fazer, é só trabalhar, gente. Não é difícil. Verdades difíceis de engolir, pessoal. A gente, inclusive, acompanhei muito lá no perfil da Thalita. Ela tem um quadro que é o Tóxico Vida Adulta. E eu sempre brinco, eu falo, gente, Ai, a chefinha hoje me passou um negócio que foi um tapa na cara, basicamente. Porque, assim, ela tem um ponto. Eu achava que era diferente, mas isso aprendi aí. com o que ela colocou. Então, acompanhe. Isso aí, @oi chefinha, relembrando. É isso aí. Isso aí. Ai, Tudo isso. que é bom dura Acabou. pouco. Nossa, foi um prazer enorme, pra mim Thalita, foi. nossa, a gente te segue há bastante tempo, indica você pra todo mundo. E, nossa, eu tô recebendo uma celebridade aqui na Cima. Tô muito feliz. A gente tá se sentindo. Muito feliz. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. De compartilhar com a gente e de compartilhar também com as pessoas que você vai seguir impactando, eu tenho certeza, em muitas pessoas no mundo corporativo, tornando esse mundo um mundo mais leve de se viver. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite, amei, obrigada para vocês, obrigada também à Siemens como uma empresa em si. Foi um grande prazer estar com vocês e contem comigo para a 3ª, 4ª, 5ª temporada. Ai, que delícia! Uma delícia, muito bom, a gente fica animada. E eu queria convidar quem tá assistindo a gente para acompanhar os nossos episódios. Se você ainda não assistiu nossa 1ª temporada, tá disponível no YouTube, no Spotify. E você pode acompanhar todos os episódios pelo www.siemens.com.br/engenhosas. Então, continua com a gente nos próximos episódios, tá? Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.